Prezadas e prezados estudantes, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de F329. Nessa aula nós vamos falar sobre a primeira prova que foi aplicada em algumas turmas de F329, não todas, mas uma prova que pode ajudar alguns a estudar, tanto nesse semestre quanto nos próximos. Então a ideia é fazer uma revisão de prova como guia de estudo para os alunos desse semestre e de próximos, eventualmente. Então vamos lá. Primeiro, vou fazer essa correção em duas etapas. Na primeira, eu vou basicamente mostrar o gabarito, de maneira bem sucinta, então, para quem só quer ver o gabarito, está aqui. E, num segundo momento, eu vou tentar entrar mais em detalhes nas questões, né, explicando exatamente, enfim, o raciocínio que estava por trás da questão e que vocês poderiam ter percorrido. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a questão 1, né, tem o cabeçalho da prova, enfim, tem essa aqui é a questão 1, então eu não vou ler as questões, podem pausar o vídeo, né, e lê-las, né, espero que fique com uma resolução para vocês lerem confortavelmente. Então eu não vou ler as questões, e nessa primeira etapa eu não vou comentar muito a questão tão pouco. Então, bom, essa aqui é a questão número 1, ela tinha vários itens, então o primeiro item basicamente tinha a ver com desenhar as equipotenciais e os vetores, então essa é a resposta esperada. Desenhar as equipotenciais é basicamente juntar os pontos, né, e desenhar os vetores, enfim, né, desenhar de acordo com a definição, né, o vetor tem que ser perpendicular à linha da equipotencial e desenhá-los na região adequada, que é esse range aqui. Então essa era a resposta correta. Aqui no item B, a resposta esperada era dizer que o campo elétrico, né, que o campo elétrico é o que é importante, é maior, né, na frente do quadrado, fora dele, do que em outras regiões. Então houve amplificação do campo elétrico por efeito de pontas. Essa era a resposta esperada. No item C, é o fenômeno oposto, né, então dentro da peça que estava na figura anterior, o campo elétrico ele é menor, ele é atenuado por efeito de gaiola de Faraday, né? Então essa é a resposta esperada. No item D é solicitado o cálculo do campo elétrico na frente da peça. Então basicamente são os pontos 15 e 15,3, que tem campos de 0,8 e 0,9, campos não, desculpa, potencial elétrico, né? A tensão medida ali é de 0,9 e 0,8 volts, e nas posições 15 e 15,3. Então, basicamente, é colocar isso nessa equação e você obtém o valor de 1/3 de volt por centímetro, que era a resposta esperada. Depois, o item E, que é o último item da questão 1, né, era com base na figura que eu estou mostrando aqui, desenhar o circuito, né? Então aqui a gente tem a cuba eletrolítica e ali em cima os equipamentos, aqui os equipamentos, e a ideia era basicamente desenhar os fios. Então aqui a resposta esperada e a chave seletora também. Ok, então a gente vai para a questão 2, né? Então a questão 1 falava sobre o campo elétrico e agora a questão 2 fala sobre o campo magnético. Então, novamente, vamos direto aos itens dela. Bom, o item A tinha como resposta a tensão na fonte, que é a grandeza física que a gente controla no experimento. E o item B, no caso de um termômetro desses bem comuns, né, que a gente vê por aí, a grandeza que a gente está de fato medindo é a posição, né, da altura da coluna de líquido. Essa era a resposta esperada. Depois a gente tinha o item C, e aqui no item C basicamente era para preencher a tabela, né? Então, usando as equações que são dadas, era para preencher a tabela. Então, a gente tinha o valor de corrente, que se transforma em um valor de campo magnético gerado pela bobina, e período, né, de 20 oscilações, que se torna a frequência ao quadrado. Então, basicamente usar as equações que a gente conhecia, que são dadas. E é exatamente a mesma coisa que vocês fizeram para o relatório, no caso do período, né, o tempo de oscilações que vira a frequência. E aqui uma pequena novidade, que era usar a corrente para calcular o campo da bobina em cada ponto, usando a mesma equação que a gente viu.
Finalmente, o item D era fazer o gráfico, que corresponde àquela tabela, e essa aqui, novamente, era a resposta esperada, né? Então, um gráfico ele precisa conter o nome dos eixos, a unidade nos eixos, as marcações que diz o valor, né, de cada marcação, tanto no eixo da x quanto no eixo y, né, das variáveis independentes quanto das dependentes, e os pontos também, né, 5 pontos de acordo com a tabela. Depois, a questão E, ela pergunta o que acontece, né, quando a bobina está com um campo nulo, né, então a bobina está sem corrente, e, bom, o íon oscila devido ao campo do planeta, no caso Júpiter, né, como está escrito na questão. Repare que eu não estou pausando, né, então vocês precisam pausar vocês mesmos para ler. Na questão seguinte, a questão F pergunta sobre o que acontece quando não há oscilação. Então, bom, não há oscilação é porque o campo resultante é nulo, sabendo que a gente tem o campo do planeta e mais o campo da bobina, né? E na questão G, a ideia é, olhando para o gráfico, ver o que está acontecendo, né? Então, ali a gente pode traçar uma reta e dizer, bom, quando que a frequência ao quadrado se torna zero. E ela se torna zero, né, no momento em que a reta cruza o eixo e a gente obtém um valor para o campo magnético, então, na bobina, né, mas que anula o campo magnético do planeta dentro da bobina, né. Então essa basicamente é a resposta, né, o campo da bobina é menos 760, né, olhando no gráfico, e isso quer dizer que o campo no planeta, né, o positivo disso é 760. Né? Então eles têm sinais contrários, né? Porque eles, de fato, naquela região do gráfico, um campo está atuando contra o outro. Bom, o item H, então, ainda da questão 2, pedia para calcular o campo magnético. Agora sim, nós usamos coeficientes angular e linear, e a resposta esperada é essa que vocês estão vendo aí. A gente tinha que usar essa equação aqui, que mostra que a gente está entendendo um pouco a questão, né, usando essa equação, e no final das contas, basicamente dividir, né, o coeficiente linear pelo angular, sendo que o linear né, pode ser obtido diretamente por esse ponto no centro, e o angular, fazendo o famoso ΔY sobre ΔX, você obtém esse valor, e essa aqui seria a resposta esperada. Mas outras respostas também são aceitas, né, perto dela por uma questão de arredondamento, né? E no final tinha duas questões bônus, né, com respostas bastante abertas, mas que elas tinham que ter certo conteúdo, né, interessante, relevante, para que elas implicassem em alguma pontuação. Bom, então essa foi a correção rápida, né, da prova. Então agora a gente faz uma pequena pausa café, chá, na verdade. E apertem os cintos, a gente vai começar a correção longa. Então, bom, a correção longa, eu queria, de fato, explicar um pouco do que tinha na minha cabeça quando eu pensei a prova, né? Tipo, o que eu quero, de que maneira eu quero dar oportunidade para vocês expressarem que vocês aprenderam o conteúdo da disciplina, né? Acho que essa é uma maneira de expressar a grande questão que se trata a prova, né? Então a ideia da prova é que vocês mostrem que vocês aprenderam, né, e fazer um recorte da disciplina que permita vocês exercerem o conhecimento, né, de vocês, e também um pouco a autonomia, né, a criatividade até, e outras questões, para poder encaixar um pouco esses problemas no que vocês viram em sala de aula. Então, a primeira coisa aqui, na questão 1, é perceber que, bom, a gente está falando do experimento tal como ele foi feito, o experimento de campo elétrico, né? Então, é um material semelhante ao que foi feito em F329, e a gente vai olhar duas figuras, né, da esquerda e a da direita,
que eu já vou mostrar de novo, mas que são as mesmas que foram pedidas no relatório, né? Então, basicamente, a gente está no modelo de reprodução do relatório. Então, né, é realmente mais do mesmo. As seguranças aqui, né, então a gente vê que houve a localização das equipotenciais, então foi definido um potencial, né, vamos dizer 0,9 volts, e vários pontos que tinham potencial de 0,9 volts foram localizados ao longo da cuba, de um lado até outro. Então são vários pontos, mais do que foi solicitado para vocês no laboratório, mas isso mostra claramente que, houve uma localização da equipotencial através de vários pontos. Uma coisa importante perceber aqui, né, que a peça que tem dentro da cuba, né, não é uma peça redonda como a gente usou, mas é uma peça quadrada e ela está inclinada, né, então as faces não estão paralelas com os eletrodos superior e inferior, e isso vai causar um efeito que é interessante, no qual a gente vai se interessar. Bom, o item A pediu o quê? Desenhe as equipotenciais. Então elas já estão localizadas ali. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é juntar os pontos mesmo. E para cada uma dessas equipotenciais, a gente precisa desenhar 2 vetores. Vetor campo elétrico, então, para cada uma delas. E a gente precisa desenhá-los nas posições adequadas, tal como está indicado ali. Então, as posições são essas aqui, ó, de 4 a 7, de 7 a 10. Mas por que tem essa questão das posições? Bom, porque nessa região aqui do gráfico, ou bem na frente da ponta, é muito chato, né? O campo elétrico sempre aponta para cima, né? Então, eu não estou percebendo se vocês estão... eu não estou deixando vocês mostrarem que vocês sabem, né? Então eu coloco essa faixa de posições porque é lá que o campo elétrico muda de orientação. Então, primeiro, vamos desenhar as equipotenciais, basicamente é isso mesmo, é ligar os pontos, né? Elas estavam localizadas, mas não havia sido feito esse trabalho de ligar os pontos. Então, lembrando, no relatório, para quem utilizou o método de localizar as equipotenciais, a gente faz o gráfico juntando os pontos, né, com uma linha, né, porque a gente entende que a equipotencial ela é contínua, né? Ela vai continuamente se desenhando e a gente localizou ela, a gente sabe por onde ela está passando. Então, basicamente, essa que era a resposta esperada. E daí, para cada linha, a gente tem que desenhar 2 vetores. Então, aqui eu desenho eles nas mesmas cores que as linhas, né, para ficar mais fácil a visualização. E a gente percebe, então, que o ângulo do vetor ele muda para cada linha, basicamente, né? Para cada uma delas está representando uma inclinação. E o interessante é perceber, né, que todos os vetores são perpendiculares à linha equipotencial aos quais eles se referem, né? E uma coisa importante também perceber, né, que tanto o campo elétrico quanto o potencial elétrico são propriedades, são atributos que a gente coloca numa região do espaço, mas é num ponto mesmo, né? O lugar é pequeno. Então não faz sentido, né, eu desenhar um vetorzão, né? A questão é naquele ponto ali, aponta para lá, né? Então eu posso fazer as flechinhas tão pequenas quanto possível na minha caligrafia, enfim, né? Mas é importante ter esse caráter local do campo elétrico e do potencial, né? Então não faz sentido né, fazer uma representação gráfica que ignore esse fato, né? Bom, essa foi a questão A. Então, na questão B, ele fala assim, o enunciado, né? Considerando os efeitos observados no laboratório. Bom, então a gente para e fala quais são os efeitos que a gente observou no laboratório para o campo elétrico. A gente observou a amplificação do campo elétrico pelo efeito de pontas e a atenuação pelo efeito de Gauss de Faraday. Então, quando começa a ser anunciado, a gente já sabe que de algum desses 2 efeitos a gente vai estar falando, né? E depois ele fala, do campo elétrico, né? Então, de novo, a resposta tem que versar sobre o campo elétrico, é sobre isso que versa o experimento. E ele quer saber na frente da peça, fora dela, na frente dela. Então, onde que está a peça? Bom, a peça é essa coisa que está aqui, né, exatamente como a gente fez no laboratório, mas agora ela tem esse formato diferente do redondo, né?
E é interessante perceber que tem um eixo de simetria muito bonitinho ali passando em x igual a 10. Né? E se eu colocar esse eixo de simetria ali, fica bem claro que essa peça nada mais é do que ela gera um efeito de pontas. Né? Ela é um pouco mais larga do que a ponta que a gente usou, né? Que a gente chamou de lâmina, chamou de alguma coisa, mas ela está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, bom, a região que se interessa é logo na frente dela. E no gráfico da direita, aquelas duas equipotenciais aparecem como esses dois pontinhos aqui. Ó. Então, o pontinho há um potencial de 0,9 e um potencial de 0,8. Que são esses aqui, né, vocês reparam, 0,9 e 0,8. Então, essa é a região na frente da peça. O que está acontecendo aqui nessa região? Olha, a variação do campo do potencial com a posição está mais intensa, então o campo elétrico ali vai ser mais intenso pelo efeito de pontas. Né? Então, dentro do que a gente espera, é isso, e essa que é a resposta esperada. Né? Então, a amplificação devido ao efeito de pontas é desse efeito que se trata, né? Esse que está atuando naquela região de maneira mais contundente e que, portanto, a gente percebe ele. Ok, no item C ainda da questão 1, a gente de novo, lembrando dos efeitos que a gente viu no experimento, efeito de pontas e gaula de Faraday, bom, a gente acabou de falar de um, só pode agora ser o outro. De novo, a gente tem que falar do campo elétrico e agora a gente está falando de dentro da peça. Então, qual que é a peça? Aquela que está ali, a gente está falando de dentro essa região que está aqui. E, bom, aquela região corresponde a esse pedaço aqui do gráfico da direita. Então, lembrando, a gente está falando aqui da posição x, né, que corresponde a esse eixo aqui, para y igual a 10. Então, a gente está percorrendo aqui, ó. Começou em 10, então começou bem no meio da cuba e vai subindo. Então, aqui no começo está tudo em 1 volt, as medidas que foram feitas hipoteticamente dentro dessa peça. E qual que é o efeito que está acontecendo ali? Bom, o efeito é que o campo elétrico ali é menor do que em outras regiões. Há uma atenuação desse campo pelo efeito de Gaula de Faraday. Muita gente gosta de falar que ali dentro o campo é nulo, mas eu sempre lembro vocês, né, que nulo é uma palavra muito forte em física experimental. A gente vai preferir não usar essa expressão. Por quê? Porque como a gente mede, a gente de fato não vê campo nulo, a gente não observa uma coisa tão perfeitinha, bonitinha quanto essa que está aqui. E mesmo que observasse, a gente nunca pode dizer que o campo é nulo, a gente só pode falar, na melhor das hipóteses, que ele é menor do que o limite de detecção. Então, eu tenho um limite de detecção em qualquer equipamento, né? Então, de novo, né, você pega aquela balança que você vê na estrada que usam para pesar caminhão, e você põe uma pena em cima e você se pergunta qual é o peso da pena. A balança vai te falar 0 toneladas. Bom, a pena tem massa, né, evidentemente. Então, a balança não está dizendo que o peso é nulo. Está dizendo que o peso é menor do que o limite de detecção do equipamento que você está usando. A gente não diz que o nosso voltímetro é o voltímetro absoluto, né, com precisão absoluta, então a gente não deveria poder dizer que o campo é nulo. Ainda assim, essa resposta foi aceita, mas realmente é uma resposta que não está muito alinhada com os conceitos de metodologia científica que a gente preza nesse laboratório. Então, melhor não falar isso. No item D, ele fala considerando o gráfico da direita, né, que é o que a gente está mostrando aqui, para falar o valor do campo elétrico. Né? Então, qual que é o campo elétrico logo na frente da ponta? De novo, né? Mesmo lugar. Lá onde ele é amplificado, lá onde faz sentido a gente falar dele. Né? Então, de novo, a gente vai precisar olhar esses pontos aqui, né, o 0,9 e o 0,8, que são esses dois aqui. Eu posso pegar outros pontos? Não posso. Por que não posso pegar outros pontos? Porque o campo elétrico é uma grandeza local. Então, o valor ao qual eu vou me interessar do campo elétrico é o campo elétrico na frente da ponta. Então, eu me obrigo a pegar os dois pontos adjacentes. Se eu pegar qualquer outra combinação de pontos, eu não estou respeitando o fato de que o campo elétrico
campo elétrico é uma grandeza local e que a gente se interessa por ele naquele lugar ali. Ok? Então, bom, dito isso, basta de novo usar a equação que a gente já conhece, né? E ela está com erro de digitação, perdão por isso, né? Está invertido aqui o inicial e final, então, por favor, faça uma versão correta dela. E o esperado é que a resposta dê 1/3, né? Então, tranquilo, é isso. E como o campo elétrico é um vetor, né? A gente precisa dizer que a direção na qual ele é positivo e vale 1/3 volt por centímetro é para frente, né? Ok. Então, vamos seguir. Aqui está o último item, né? Então, a ideia era mostrar um pouquinho, que vocês pudessem mostrar os seus conhecimentos sobre a montagem experimental que a gente fez, né? Então, ele mostra os equipamentos e pede para a gente, de novo, né? Ligar as coisas, né? Então, bom, vamos lá. A gente precisa primeiro ligar a fonte, né? Então ela tinha o terminal positivo, negativo e terra, e a gente precisava ligar o positivo num dos eletrodos, podia ser qualquer um dos dois, então qualquer resposta seria aceita. O segundo eletrodo tinha que ser ligado ao terminal negativo. E o terra não é usado, a gente não usou o terminal de terra para nada, então ele fica desconectado. Depois a gente tem que ligar o voltímetro. Então, o terminal de referência da medida de tensão, ele deve estar no terminal negativo, né, para que a medida de tensão tenha o mesmo sinal, né, que a tensão aplicada pela fonte. Então isso poderia ser feito ligando diretamente aqui, ou ligando aqui, ou no meio, ou como fosse, né? Mas a questão é que os dois tinham que estar ligados juntos. E o quarto e último cabo tinha que ligar a medida de tensão, que necessariamente tem que ser aqui, com a ponteira, que a gente poderia colocar lá móvel. Então tem várias versões desse desenho, mas esses são os pontos essenciais. E por último, a gente tinha que indicar a chave seletora na posição volts. E daí, bom, o segundo voltímetro, de fato, não é utilizado. Ele estava na mesa de vocês, mas vocês não utilizaram, assim como não utilizaram várias outras entradas aqui, ou botões, enfim, né? A gente usou o voltímetro dessa maneira como está indicado aí. Inclusive, utilizou ele na condição de medidas de tensão contínua, né? Não faz parte da questão. Uma pessoa ou outra assinalou isso e, de fato, né, tinha que estar na seleção contínua, mas como isso não aparece muito claro no painel, não faz parte da questão, mas parabéns para quem explicou isso. Então isso encerra a questão 1. Então reparem, ela tinha vários itens e visava versar sobre vários aspectos, né? Talvez a maioria dos aspectos do experimento de campo elétrico que a gente fez. Ups. Tá ficando frio já. E, bom, vamos agora falar sobre a questão 2. Então aqui na questão 2 tem um aspecto um pouco inovativo, né? Então, ao passo que a questão 1 tinha apenas a mudança da geometria da peça como novidade, né, e o fato de que fazia vocês pensarem que mesmo uma gaiola de Faraday gera um efeito de ponta, a questão 2 tem mais elementos novos. Então é uma questão que exige talvez um pouquinho mais de atenção ao enunciado para entender onde que esse docente quer chegar, né? Então, primeiro, como eu costumo fazer em provas, eu conto uma historinha, né? Então, bom, uma estudante da F329, ela pensa na análise de dados e diz que teria uma outra maneira de fazer isso. De fato, para várias questões, tem mais de uma maneira de fazer, né? No experimento 1, tinha duas maneiras, né, de obter a figura da esquerda. Uma delas era mapeando
o potencial, outra era localizando as linhas de equipotencial. As duas foram discutidas. Para o experimento de campo magnético, né, então o experimento ao qual se refere essa questão, a gente não deu muitas opções para vocês, mas justamente tem uma opção interessante e é sobre isso que trata a questão, né? Então vamos continuar. A questão que se coloca aqui é justamente de quais variáveis a gente escolhe para fazer análise de dados, né? Então repara, ninguém está questionando a maneira como os dados são coletados, mas a gente está questionando, né, está levantando a questão, a gente não está bem questionar, mas de que haveria uma outra maneira de fazer essa análise. Então, bom, tem a variável dependente, né, que é a frequência ao quadrado, que a gente vê que é uma consequência, né, do que eu estou fazendo, né, de como a gente está atuando no experimento, e a corrente, que é a variável controlada. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né. Eu queria só lembrar, né, que a equação importante nesse experimento, o que ela nos fala? Essa equação que está aqui, né? O que ela nos fala? Que como eu vou ter um campo magnético, ele vai interagir com o momento de dipolo magnético do ímã, ele vai gerar o quê? Uma força restauradora que vai colocar o ímã para oscilar, e ele vai oscilar com uma frequência ao quadrado dada por essa equação aqui. Muito bem. Então, a ideia toda de discutir a análise de dados, como ela é feita, visa justamente pensar, bom, mas a equação de base é essa, o que a gente fez com ela no nosso experimento, né? Na maneira como ele foi proposto? A gente pegou essa equação e falou, bom, mas quem é o campo magnético? O campo magnético é o campo magnético da bobina e da Terra, ou do planeta, enfim, né? Do ambiente no qual a bobina está colocada. Imagina que é um campo magnético mais ou menos homogêneo naquele ambiente, e eu coloco a bobina lá, então, no lugar onde está o ímã, tem dois campos atuando. O do planeta, o da Terra, no caso do experimento, e o da bobina. E o campo da bobina é dado por essa equação aqui. E daí, o que se fez com isso foi gerar essa equação aqui, que é a equação com a qual vocês trabalharam. Então, eu acho que é uma equação grande, né? Então, a brincadeira que eu queria fazer, você olha para essa equação e fica pensando, nossa, o que é esse monte de letra, né? Então, talvez, né, é um pouco do que a estudante dessa historinha está pensando, talvez essa não seja a equação mais divertida, né? A gente poderia pegar uma equação mais simples, que seria essa daqui. Que, convenhamos, não é muito mais simples, né? Para expressar a física desse sistema, a gente tem que ter algumas variáveis, mas ela é um pouco mais simples que a anterior e ela visa dar ênfase no quê? No fato de que o campo magnético é composto por esses dois, então eu vou expressar dessa maneira aqui. Então, basicamente, a questão é, no ponto de vista da estudante, isso vai ficar mais claro ao longo da questão, é voltar para a equação de base e dizer que não faz sentido tanto expressar em função da corrente, mas a gente deve manter o fato de que é o campo magnético que está atuando, né? Então, nesse sentido, o gráfico que a gente quer fazer, né, seria um gráfico de frequência ao quadrado, como variável dependente, em função da variável que eu controlo, que é o campo magnético. Então, a gente poderia ter, talvez, um sensor de campo magnético e colocar na proximidade, né, do ímã e medir o campo magnético lá, mas a gente não fez isso, a gente está controlando o campo magnético da bobina só. Então, esse eixo aqui tem que ser o campo magnético da bobina, mas ele aparece aqui dentro dessa equação aqui, então eu diria que ele é tão bom quanto, né? E de fato, se eu quero conhecer o campo magnético da Terra através dessa análise de dados, né, a gente não vai medir o campo magnético de maneira direta, a gente vai, né, usar ele tal como ele é aplicado por esse agente externo, que é a bobina. Bom, então é aí que se situa essa maneira de encarar a questão, mas evidentemente, né, nem tudo isso é claro ao ler esse enunciado, e a ideia é exatamente essa. E os itens que se seguem, então, visam justamente guiar um pouco esse raciocínio de vocês. Então, bom, dado, né,
que a questão importante aqui é repensar a maneira como a variável dependente e controlada são utilizadas, né, ou ditas ou colocadas no experimento. Então vamos pensar em algumas outras situações. Então, primeiro, no experimento, é o item A, né? Qual é a grandeza física que foi de fato diretamente controlada, né? Então, quem que você estava mexendo no botão, né? Então, bom, acredito que todos os grupos que eu vi, né, estavam com a mão, né? Então, quem é a variável controlada, né? Ou qual é a variável controlada? Na fonte de tensão era o botão de tensão, né? Então a resposta esperada é tensão na fonte, porque, bom, é uma fonte de tensão e de corrente, de fato, né? Mas o botão que vocês estavam usando era o botão de tensão. E para que serve essa questão, o item A? Para trazer um pouco essa reflexão, né? Então a gente colocou, né, no eixo X a corrente, mas no fundo a gente não estava controlando a corrente, né? A gente mediu corrente, ok, mas a gente estava controlando a tensão, né? Então eu não posso dizer que a variável controlada é de fato corrente, né? Porque de fato quem eu controlei foi a tensão. Mas evidentemente que para fins de análise, aquele gráfico, tal como a gente fez no relatório, faz sentido quando a gente pensa ele em corrente. Mas justamente o propósito aqui é pensar numa outra maneira de olhar para o mesmo gráfico, né? E em seguida, então, o item B, que, bom, a questão a qual ele se refere é qual é a grandeza que a gente está de fato medindo, né? Então, para não complicar muito a cabeça de vocês, eu pensei, bom, num termômetro, esse termômetro aqui, né? O que a gente está de fato medindo, né? E a resposta esperada, aqui no caso, é a posição ou a altura da coluna desse líquido vermelhinho que está aqui dentro. Então, reparem que o fabricante desse termômetro aqui, né, ele soube fazer um capilar tão largo ou tão fino, tal que 1 grau, né, de temperatura causasse, né, essa variação aqui de altura. Então eu consigo, olhando para esse negócio que muito bem parece uma régua, né, de maneira direta ler a temperatura, né? Mas eu não posso me esquecer que basicamente o que a gente tem aqui é uma tabela de conversão, né, de posição em temperatura, que já está impressa no lugar de ler a posição, né? Então, em vez de eu ler a posição com uma régua em centímetro e olhar para uma tabela que converte centímetro em temperatura, eu já estou, de maneira direta, fazendo a leitura com essa tabela já, né? Com essa conversão já no próprio display do equipamento. E por que a temperatura é um exemplo bom para essa questão? Porque a temperatura é uma coisa que é complicada de medir de maneira, eu diria, direta, né? Então, um termômetro clínico eletrônico, né, ele tem lá uns circuitos eletrônicos que medem, né, propriedades eletrônicas de materiais que permitem você inferir a temperatura em que ele está. Nesse caso aqui, o fenômeno que está acontecendo, né, é a expansão desse líquido, né? Tem um líquido, ele expande ou contrai em função da variação de temperatura, né? Então, para uma certa temperatura, ele está ocupando um certo volume. Então, o fenômeno no qual eu estou me apoiando, repara, é a dilatação desse líquido. Esse é o fenômeno que eu estou observando. E eu estou usando esse fenômeno para inferir em que temperatura que o líquido está através do quanto que ele se expande. Então, só queria, com essa questão, né, levar vocês a pensar, bom, às vezes o que eu acho que eu estou medindo não é necessariamente o que eu estou medindo de fato, né? Tem alguma coisa entre ambas, né? E no caso aqui tem uma tabela de calibração de posição em temperatura. E repara que no caso do nosso voltímetro não é muito diferente, né? A gente discutiu isso já numa aula subsequente, que no modo corrente, o nosso voltímetro apresenta 3 resistências internas, né? Uma na escala de ampere, uma na escala de microampere e uma na escala de miliampere. Cada uma delas é diferente. E por que elas são diferentes? Bom,
né? Porque no fundo, esse amperímetro, né, ele não está medindo corrente, né? Bom, obviamente ele mostra no display um valor de corrente, mas dentro dele o que está acontecendo? A corrente passa por um resistor e ele mede a tensão naquele resistor, que é a resistência interna dele. Por isso que ela é constante em cada uma das escalas. Quanto mais sensível for a escala, maior tem que ser essa resistência para dar um valor de tensão que ele consegue medir. Então, percebam que no fundo pode estar escrito que ele está te dando um valor de corrente, mas o teu amperímetro está medindo tensão, né? E de fato, tensão é uma das coisas mais padrão de se medir, né? O que a gente mede mesmo. E mesmo o teu termômetro clínico, ele vai estar medindo tensão em algum lugar e transformando essa tensão através de uma tabela dentro dele em um valor de temperatura, né? Ele não faz realmente outra coisa. Bom, então esses foram os itens A e B da questão 2 sobre o campo magnético. Então repara, essas duas questões não tem muito a ver com o campo magnético, mas tem a ver justamente, como eu sempre insisto, né, com a metodologia científica e como a gente aborda as coisas que a gente faz no laboratório. Ok? Bom, vamos agora passar então para o item C. Né? Basicamente, o que é pedido aqui, então, de novo, né, explicitar que a gente está no ambiente análogo ao que a gente fez no laboratório, tem uma bobina de Helmholtz, as mesmas dimensões, né, as massas enfim, né, do ímã é a mesma que foi utilizada. É inútil ter essa informação, mas ela está aí, como outras informações que vocês podem achar divertidas, e são as mesmas que foram colocadas lá. E a questão toda é fazer a tabela, né, mostrando a frequência ao quadrado em função do campo magnético da bobina. Então, bom, é uma análise final diferente daquela que foi proposta, mas de novo, a questão vai guiando vocês a cada passo. Né? Primeiro ela mostra que corrente de fato não foi o que foi controlado e não é a grandeza que foi de fato medida, né? E que a gente poderia convertê-la, então, se o multímetro converteu aquele valor de tensão em corrente com o modelo, né, uma tabela, a gente pode fazer a mesma coisa convertendo esse valor de corrente em campo magnético. E essa equação aqui é sempre interessante de lembrar, né? Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer expressar a grandeza dependente em função da grandeza controlada ou determinada ou medida, que é BH. Né? Então, F quadrado em função de BH é o que a gente está se projetando, até onde a gente está se aproximando. Então, para calcular o valor de campo magnético, a gente precisava ter basicamente só o raio e o número de voltas, né, porque essa aqui é a equação que a gente quer usar, né, então os únicos valores necessários são esses dois aqui. E com isso a gente preenche a tabela. Então pode parecer uma conta complicadinha, né, 8 μ0, né? Mas repara, você faz ela só uma vez, né? Porque aqui é 600, dá esse número, aqui é 300 mA é metade, aqui é o mesmo 300, é o mesmo número, aqui é 600, é o mesmo número. Então você faz uma conta uma vez e preenche a tabela toda. Depois, bom, para calcular o valor de F quadrado, você precisa de uma equação como essa daqui, né? Então aqui a gente tem o tempo de 20 oscilações, então eu tenho que dividir ele por 20, pegar o inverso dele e elevar ao quadrado. Aí é um pouquinho mais trabalhoso, precisa fazer isso 5 vezes para esses 5 pontos. Né? Então, não sei se faltou tempo para fazer a prova, acredito que não, mas essa continha dava um pouquinho de trabalho. Né? Então, é aqui que você realmente precisava de uma calculadora para fazer essas contas aí. Bom. Com isso a gente preenchia a segunda parte da tabela e esses espaços em branco aqui eram caso você quisesse colocar o período de uma oscilação, a frequência de uma oscilação ou alguma outra conta que você queira utilizar, né? Enfim, algum passo intermediário que fosse anotado aí. Uma coisa importante aqui, pessoal, é lembrar dos algoritmos significativos, né? Então, repara, aqui tem 3, né? Então faz sentido expressar esses aqui todos com 3. Aqui tem 3, então de novo faria sentido expressar esses aqui com 3, no caso aqui eu nem me dei o trabalho. Aqui são 2, então faz sentido expressar com 2. Aqui tem 2, faz sentido expressar com 2 também.
Então, essa tabelinha aqui, ela teria basicamente um erro, dois erros aqui e aqui, né? Porque eu estou expressando com algoritmos significativos a mais do que está aqui. E um erro aqui, porque eu estou expressando com algoritmo significativo a menos do que está aqui. Esse tipo de erro foi tolerado, né, na medida que ele foi de um algoritmo significativo para mais ou para menos. Mas uma coisa que é importante levar em conta, porque se a gente arredonda muito, né, a gente evidentemente tudo se torna zero, né, se eu for arredondando demais. E se a gente não arredonda o bastante, a gente fica carregando um monte de número e daí sim a prova fica muito demandadora de tempo, né? Leva muito tempo para fazer essas contas. Então só queria deixar claro, né, que talvez fosse melhor ter ignorado esses dois aqui e colocado um a mais aqui para respeitar isso. Agora, por que aqui todos eles têm né, só um algarismo depois da vírgula? Repara que o algarismo significativo e depois da vírgula não é a mesma coisa. Porque, bom, esse vírgula alguma coisa aqui, né, só com um algarismo, tem a ver com a maneira como foi medido. Né? Então, tem a ver, como vocês viram, com o reflexo da pessoa, o cronômetro ou o uso do tracker. Então, nessa escala de tempo, né, todas as medidas têm a mesma incerteza associada. Então, sobretudo no período, né? E a pessoa que anotou, né, anotou adequadamente, colocando somente uma casa depois da vírgula, porque isso tem a ver com a valor da incerteza. Então, essa tabela aqui está correta, né? Quer dizer que ela tem significado físico. E essa aqui, de novo, né, seria aceitável, mas seria melhor representá-la com o mesmo número de algarismos significativos que está aqui. Então, no caso, 3, 2, 2 e 2 e 2, ao contrário do que está escrito. De novo, na correção, né, eu tentei não ser preciosista, né, de novo, eu quero dar a oportunidade para vocês expressarem o que vocês sabem, né, e, sobretudo, né, ter um olhar para big picture, né, para os aspectos mais de maior impacto, né, no desenrolar da questão do que esse. Se a gente insiste bem nos relatórios já. Ok. Daí o item D era basicamente fazer o gráfico, né? Então era dar um papel, um pedaço, né, um recorte de um papel milimetrado e pedia para fazer o gráfico. Gráfico de quem? Né? Do campo magnético gerado pela bobina e a frequência de oscilação do imã ao quadrado, que são os dois né, resultados esperados na tabela anterior, que está aqui, né? Então é com base nesses dados que a gente espera fazer o gráfico. E uma coisa que é colocada aqui é que esse experimento hipotético, né, esses dados hipotéticos, eles teriam sido feitos, né, enfim, perto da linha de Equador de Júpiter. E o campo lá é mais intenso. Então, por que é dito isso? Né? Para precaver vocês, né, de que o formato da curva pode não ser o mesmo que a gente viu no laboratório, por uma questão do valor do campo magnético naquele ambiente, né? E como que fica esse gráfico? Bom, então a gente vai colocar os dois eixos, né? Aqui o eixo, né, que tem a ver com o campo magnético, aqui o eixo que tem a ver com a frequência. E, bom, para a frequência, eu reparo que ela varia de basicamente zero, né, que inclusive o zero é um valor que nos interessa, então ele vai estar nesse gráfico, até, bom, alguma coisa perto de 20. Né? Então a gente tem uma variação de 0 a 20, e a gente tem daqui até aqui basicamente 10 centímetros. Né? Podia começar embaixo, podia começar mais para lá, podia usar os 12 centímetros do papel milimetrado, mas usando 10 você simplifica enormemente as contas, então para não ter que fazer conta a gente usa de 0 a 10 centímetros e de novo a gente simplifica a nossa vida fazendo aqui de 0 a 20. Então a gente tem basicamente para cada centímetro 2 Hz ao quadrado. Então coloco as minhas escalinhas ali, cada centímetro 2, 4, 6 até 18, e eu reparo que deu certo, né? Eu preciso ir até um pouco menos de 17, então está tudo ok. Agora sim já está frio.
Pausa para o chá, né? Vamos lá, então. Agora, no caso do campo magnético, de novo, né? Aqui eu tenho 10 centímetros e a minha variação aqui, porque eu não quero fazer conta, é de menos 1000 a 1000, né? Então, estou ocupando bem o meu espaço ainda. Então, para cada centímetro eu vou ter 200 microtesla. Então, coloco ali a minha escalinha, ó, 200, 400, 600, 800, 1000 e para cá também a mesma coisa. Então, eu já faço esse gráfico, né, sabendo de antemão, né, que ele vai de um valor negativo até um valor positivo idêntico, né, de campo magnético. Então, faz sentido que esse eixo esteja no centro, então aqui em 5. Essa marcação aqui, repara, ela visa ajudar vocês a né, não terem que contar os quadradinhos, né, para começo de conversa. E, vou colocar esse cara aqui no meio, né, tá em 5, vou até 10, vou até 0. E aqui é a mesma coisa, né, não tem que contar os quadradinhos, poderia começar em 0, ficaria até mais fácil, mas começar em 2 é meio que a mesma coisa. Ok, então aí eu tenho que desenhar os pontos, né? Então, repara, como eu sei que 1 centímetro são 2 Hz, né? Então aqui está em meio, então eu sei que aqui a metade vai ser 1, então a metade da metade vai ser meio. Então é essa aqui o quanto em Y que esse ponto inicial tem que se deslocar. E em X eu tenho que colocar ele aqui, né? Então um pouco depois do menos 700, então metade aqui seria 700, um pouquinho para lá. Um pouquinho quanto, né? Bom, se eu for 1 milímetro, eu vou estar andando 200 microtesla. Então, é metade. A metade é meio mal definida aqui, né? Mas um pouquinho mais para lá. Então, com isso, eu mais ou menos vou me acertando e coloco os pontos aqui. Lembrando, né, em função do você usar os algoritmos significativos a mais ou a menos, né? Esse ponto aqui pode estar aqui no 16, né? Que era o lugar talvez esperado para ele, ou 17, em função de você usar, no caso 17, né, evidentemente, porque tem que truncar ele para cima, usar só 2 algoritmos significativos. Então, é mais ou menos ali onde você esperaria. Então, entre 16 e 17, seria na metade, mas aqui como está com um algoritmo significativo a mais do que deveria, está um pouquinho mais para baixo. Então é isso. Esse aqui é o gráfico. Repara que não é para demorar muito para fazê-lo, né? E ele tem, nesse caso, os elementos necessários, né? Ele tem os 2 eixos, tem unidades, tem as marcações de valores e tem os dados, né? Tem os 5 pontos. Repara, todas as contas de cabeça, não tem nenhuma conta especial que tem que fazer, nem para desenhar os pontos, né? Nem para pensar nas escalas, né? Usando 10 centímetros, usando 20, usando 2000, muito imediato, né, de fazer esse gráfico. E nem a questão do Júpiter, né, porque a gente falou que está em Júpiter, o que isso faz nesse gráfico? Ele faz que, no nosso experimento, repara, a gente foi até um certo valor de corrente elétrica, aqui a gente foi até muito mais, né, no experimento fala em 600 miliamperes, então gera um campo magnético ainda maior, e esse gráfico, né, parece uma reta crescente, ele não parece aquela figura em V que a gente viu no laboratório. Então por que não? Porque o campo magnético de Júpiter é maior do que todos os valores de campo magnético que a bobina gerou. É um pouco do que a gente está vendo aqui, né? Então, se eu pensar numa reta aqui, ó, todos esses 5 pontos fazem parte do mesmo conjunto. Eu penso numa reta aqui, não começou a subir ainda, né? Se o campo magnético fosse até menos 1000, eu ia ter um ponto aqui um pouco mais para cima, e ali sim, né, tive a inversão, né, do ímã, e o campo magnético da bobina é maior, né, que o campo magnético do planeta, no sentido contrário de novo, né? Então a bobina se inverte para se alinhar com o campo magnético resultante, né? Então isso não aconteceu aqui, e por que não aconteceu? Porque o campo magnético nesse local é maior, né, do que o campo magnético terrestre. Então, evidentemente, né, vocês podem imaginar que o campo magnético de Júpiter, né, vai ser, bom, no mínimo, maior que 728. Porque esse 728, né, é o que a gente está vendo aqui, e o campo ainda não chegou, né, a anular o campo do planeta, né?
e as frequências começaram a subir de novo. Então, como para todos esses valores aqui de frequência quadrada a gente tem um valor positivo, né, e fazem parte do mesmo conjunto, a gente entende que o campo magnético do planeta é maior do que 728. Por quê? Porque menos 728 não foi o bastante para anular o campo. Então, isso de tudo a gente vê olhando para esse gráfico. Que, de novo, é muito parecido com o gráfico que foi feito no experimento, mas ele não é idêntico, né? Não é uma repetição do experimento lá. Ele tem duas variações, né? Um é o campo magnético no qual o experimento foi realizado, no campo da Terra, o campo, né, de Júpiter naquele local, perto do Equador. E o fato de que a gente está fazendo essa escala aqui em microtesla e não em corrente, né? Mas repara que como o campo magnético e a corrente dependem linearmente um do outro, né? Então o gráfico tem a mesma cara, basicamente. E aí a gente passa para o item E. Então o item E, de novo, ele visa induzir a resposta de vocês. Então a gente quer ir construindo o conhecimento, né, dessa nova abordagem de olhar, mas que, de novo, é a mesma. Então ele faz uma pergunta que é uma pergunta de relatório, uma pergunta que vocês devem ter feito a si mesmas e si mesmos ao longo desse experimento. Então qual é a pergunta? O que ocorre quando o campo magnético gerado pela bobina é nulo, né? Então não há campo magnético da bobina. Aí eu posso falar que ele é nulo porque, bom, o cobre não tem muito ferromagnetismo e eu posso desconectar, né? Então se está desconectado eu entendo que tem nada de corrente fluindo, né? Então não há campo magnético gerado pela bobina. O que acontece? Né? Bom, o que acontece, de novo a gente volta na nossa equação e de novo eu insisto que talvez ela seja uma maneira mais natural da gente olhar para o experimento, né? Talvez, né, na minha historinha é a opinião de outra pessoa, porque aqui eu vejo o campo, né? Então quando o campo da bobina é nulo, o que sobra? Bom, sobra o campo do planeta, né? BJ, B de Júpiter, o campo da Terra, né? Enfim, né? E, evidentemente, o campo vai oscilar devido ao campo... O ímã, vai oscilar devido ao campo do planeta, né? Então, isso aparece no gráfico, né? Quando o campo da bobina de Helmholtz é 0, né? A gente tem essa medida aqui, né? Então, é o que a gente está vendo aqui. Então, ele continua oscilando. Então essa era a resposta esperada. E agora, no item F, a gente faz o quê? A gente pensa, bom, tinha uma situação, também foi comentada em sala de aula, também era parte do relatório, que diz o que acontece quando não há oscilação, né? Então o ímã está desalinhado com o campo do planeta, mas não há oscilação. Então, bom, de novo, a gente olha para a mesma equação, que visa, de novo, né, ter uma relação mais direta entre as grandezas que estão causando a ação, que é o campo magnético, e que nos ajudam a registrar a ação, que é a frequência ao quadrado. A gente fala assim, bom, se não há oscilação, então não há frequência, então o campo resultante tem que ser nulo. Na verdade, de novo, não é nulo, né? Então... Aqui eu estou comentando o mesmo abuso de linguagem que eu sugeri a vocês não fazerem. O campo é bastante fraco, tal que eu não consigo observar uma oscilação, né? E eu poderia, inclusive, ter uma precisão, né, nisso, né? Porque eu posso aumentar um pouquinho o campo da bobina e ainda não vejo oscilação, então eu percebo rapidamente que é uma faixa de campo da bobina que não gera oscilação. Mas, abuso de linguagem, os dois são iguais, né, em intensidade, mas opostos em sentido. Lembrando sempre, o campo magnético é um vetor, é uma grandeza vetorial. Então, eu não posso dizer que eles são iguais, né? Porque se eles fossem iguais, eles se somam, e daí há uma interação bastante forte. Mas se eles têm a mesma intensidade e sentidos opostos, né? Então BH é igual a menos BJ, o que vai acontecer então? Bom, daí a resultante vai ser um número muito pequeno, né? Teoricamente nulo, né? E essa questão um pouco versa sobre a teoria da coisa. Então, essa aqui vai ser a situação que a gente está enfrentando. Então, reparação duas situações, né? Quando não há campo num,
na bobina, ele oscila, por causa do campo do planeta, e se não está oscilando, é porque a gente está numa outra situação, que é na qual o campo da bobina está anulando, de maneira bastante preponderante, o campo do planeta. Lembrando, de novo, que eles são vetores, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. E no gráfico, como que isso se apresenta? Basicamente é aquela região aqui, a região que a seta indica. Então, estou imaginando, de novo, você tem uma reta, a gente sabe que é uma reta, e eu prolongo ela até lá, e, naquela região ali, de fato, F vai ser igual a 0, e há um valor expressivo, significativo do campo magnético da bobina, que que resulta numa anulação, numa drástica redução do campo magnético que o ímã percebe. Então não é que eu estou anulando o campo magnético do planeta inteiro, mas aquele campo magnético que o ímã que está oscilando ali, ou que deveria estar oscilando ali, está percebendo, ao qual ele está sujeito. Reparem que, de certa maneira, eu posso até dizer que o ímã é um sensor de campo magnético, de certa forma. Ele está atuando, porque ele está sujeito a esse campo, sob essa frequência, eu consigo saber o campo. Então, de certa maneira, é o que está acontecendo. Vamos agora para o item G. A ideia aqui, justamente, é voltar nessa questão. A gente volta na questão anterior, no item anterior, e fala, então agora sim, vamos ajustar uma reta nesse gráfico. E sem calcular o coeficiente angular linear, então, de novo, eu quero que a gente mostre que a gente entendeu a física que está regindo o sistema aí. E sem fazer conta, vamos calcular, obter um valor para o campo magnético. Então, quanto que dá? Então, aí sim eu pego a minha reguinha, tento passar bem no meio de todos os pontos e onde que vai interceptar. Então, quando eu fiz isso aqui, bateu mais ou menos 760. Então, por que 760? Porque é 800 menos 2 milímetros. Então, cada milímetro vale 20. Então, é onde essa reta vai cruzar. Então, se eu fizer as linhas fininhas, fica um pouco mais fácil de ver. Mas aqui eu exagero um pouco para ficar mais fácil de ver. Na tela ou no papel eu me refiro, então é a resposta esperada, entre 700 e 800 ali mais ou menos é onde o negócio vai dar. Então, porque de novo, tem a questão dos arredondamentos e a maneira como a gente às vezes pensa na reta. E então resposta esperada, é falar, olha, o lugar que eu preciso saber é o F igual a 0, então é ali que tem que estar a minha reta. Eu lembro novamente essa equação aqui, que basicamente é a equação que a gente trabalhou durante esse experimento, mas expressa só em função dos campos magnéticos. E o campo magnético que a bobina gera, que tem esse efeito, é menos 760, então o campo do planeta, naquele local, vai ser 760 positivo. Então, a resposta esperada era campo do planeta positivo. E daí, dava até para colocar uma incerteza, Se você quisesse colocar uma incerteza, poderia colocar, porque você sabe que ele não bateu no quadradinho da frente, não bateu no quadradinho de trás. Daí, no caso aqui, eu estou colocando uma incerteza que não obedece exatamente o nosso guia de aferição de incerteza, nosso guia para trabalhar com as incertezas, porque, de novo, essa questão aqui é bastante visual. Então, olhando lá, eu já sei que tem que dar alguma coisa parecida com isso, e eu estaria errando bastante se eu errasse de um quadradinho inteiro para frente ou para trás. Então, é um pouco do que essa incerteza está dizendo aí, mas, de novo, ela não foi cobrada, mas algumas pessoas tentaram estimar alguma coisinha e eu achei bem bonitinho isso daí. Eu engoli essa desgraça. Totalmente frio agora mesmo. Tinha que ter um pires, pra colocar o saquinho, mas esse é o jeito caótico de fazer as coisas. Bom, chegamos então a, acho que era a última questão mais de ciência dura da prova.
Então, agora sim, né, ajuste, né, uma reta, obtenha coeficiente angular e linear e calcule o campo magnético daquele local de Júpiter, né, onde foi feito o experimento. Então aqui basicamente, né, a questão é calcular os coeficientes angular e linear, né, pode usar a reta em função de, né, você achou que, né, mais pontinho, mas a questão é obter o campo magnético. Então de novo, vamos olhar para a nossa equação. A gente tem que identificar quem são esses coeficientes angular e linear, né? Então a equação está aqui, né, é a mesma que a gente usou de novo no relatório, mas a questão é que a gente trocou aquele pedaço da corrente por esse pedacinho aqui. E, bom, y vai ser o nosso f quadrado, né? X é BH. Quem multiplica x, coeficiente angular, é esse pré-fator aqui na frente. E o coeficiente linear vai ser BJ vezes esse mesmo pré-fator. Exatamente como a gente fez no nosso relatório. A diferença é que a gente já se livrou daquele pedaço todo, né, que tinha a ver com a conversão de corrente em campo magnético, está todo embutido aqui dentro. E, como a gente teve sorte, né, por assim dizer, a gente fez essa conta uma vez só. Ok, então é isso, né? É bastante simples a identificação desse pessoal todo. E o que isso nos leva, né? Que o campo do planeta é o coeficiente linear dividido pelo angular, né? E aí é aquele negócio, né? Eu posso obter isso do gráfico, né? Colocando marcações lá, enfim, ou até direto da tabela, né? Então aqui no caso, uma opção, né? Se você acha que os dois pontos nos extremos né? Você quer usá-los, né, no teu ajuste da reta, ou a reta ficou, né, tão boa que eles podem ser usados para representar a reta que você está ajustando, então pode usá-los. E, de novo, não tem que fazer conta de cabeça, né? É esse menos esse, então dá 1456. Não tem que usar calculadora, a conta de cabeça a gente tem que fazer, né? Esse aqui menos esse aqui, 16,1. E a gente obtém 0,0110. Essa conta, sim, tem que ser feita na calculadora, evidentemente, né? E o coeficiente linear, eu posso, né, eu acho, inclusive, né, pegar o valor do meio, né? Então, já é dado, né? Então, ele está aqui. E com esses dois eu obtenho 772 microtesla para o campo magnético do planeta. Então, essa aí é uma resposta também esperada. Mas, de novo, em função de como você arredondou os números, ia ter uma variação um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Então, de novo, a gente pode pegar o ΔX e ΔY da reta que foi ajustada, né? Ou até mesmo diretamente daqui, se esses pontos representam bem a reta em questão. Então, é isso, né? Então, aqui a gente termina a parte mais hardcore da prova, né? O Hard Science. E daí tinha essas duas questões aqui, que basicamente a ideia que eu tenho por trás delas, né, é que às vezes a gente estuda tanta coisa e não cai na prova, né? Isso é ruim porque a prova não está medindo exatamente o conhecimento que a pessoa tem, né, mas o que ela tem sobre o que está na prova, então é um pouco da escolha de quem escrever a prova afeta, né? Se tivesse feito uma questão diferente, se a pessoa tivesse acertado inteira e essa aqui que eu propus, ela acertou menos do que a questão inteira. Então, essas duas questões era dar oportunidade para a pessoa debater um pouco sobre as coisas que estão colocadas na prova, né? Então, a primeira delas é sobre a maneira de analisar. Então, aqui, né, evidentemente que ninguém tem que concordar que essa maneira é boa ou ruim, mas a questão é que tem que ter uma resposta com conteúdo, né? Então, respostas do tipo, eu acho que sim, eu acho que não, eu acho que é melhor porque ficou mais legal, ou enfim, não cola muito, né? A questão é ter um argumento, né? Falar, olha, não, eu acho que é sim porque tal coisa, né? No caso, eu acho, né, que essa maneira de encarar, ela está mais ligada com a prática cotidiana de física experimental, né, ou de prática de laboratório em geral,
porque eu não preciso expressar de fato no eixo X a grandeza que eu medi, né? Eu posso apresentar outra, e leva em conta o fato de que a grandeza que eu medi raramente é aquela que é medida de fato, né? Em geral a gente mede outra e converte ela em alguma coisa. Então aqui a gente já converte ela em campo magnético, por quê? Porque o campo magnético é a grandeza da equação, né? Então eu me aproximo do fenômeno, né? Porque o fenômeno qual que era? Era o torque gerado em um ímã por um campo magnético, pela ação de campo magnético. Então eu me aproximo do fenômeno quando eu expresso a frequência em função do campo magnético, né? No caso, a gente não está medindo o campo magnético, mas a gente sabe o campo magnético que a bobina está gerando, e isso é uma maneira completamente equivalente e, argumento eu, né, bem mais próxima da equação, né? Então isso dá uma certa causalidade, né? Fica mais com causa e efeito o que a gente está mostrando no gráfico, né? Então eu vario o campo magnético, há uma variação da frequência, né? Ao passo que se eu vario corrente, né, o que está acontecendo se eu vario corrente? Está variando o campo magnético, né? Então a ideia era cortar esse elemento do meio, né? Obviamente isso tem certas complicações, né? Uma etapa a mais na análise de dados, né? Enfim, mas que você teria que fazer de qualquer forma, né? Depois, se você não faz no começo, você faz no final, como vocês fizeram no relatório. Então, não sei se esse lado negativo é muito válido, mas enfim, qualquer resposta argumentativa foi considerada adequada, né? E, enfim, a última questão bônus é se, né, quem fez a prova aprendeu alguma coisa ao longo da prova. E se sim, tem que dizer o que, né? Então não dá para dizer aprendi um monte de coisa, tem que dizer o que aprendeu. E de novo, você pode aprender várias coisas, né, ao fazer qualquer atividade ligada à nossa disciplina. Aqui, né, várias coisas são possíveis, né? A mais engraçadinha dela seria você aprender que um termômetro que a gente costuma chamar de termômetro de mercúrio não tem mercúrio, né? Acho que faz bastante tempo que não se faz mais essas coisas com mercúrio, ainda bem, né? Você não quer derrubar esse negócio no chão e ficar espalhando mercúrio pela casa. Então, uma coisa poderia ser essa, né? Ou qualquer outra, né? A questão é que a pessoa tem que dizer o que ela aprendeu. E essa questão eu acho que é importante porque poderia ser, inclusive, que uma gaiola de fala de uma cuba eletrolítica gera efeito de pontas, é outra questão. Outro ponto, né, que foi meio novidade, mas a questão aqui seria deixar claro que a proposta da prova, evidentemente, né, dá uma oportunidade para vocês mostrarem o aprendizado de conteúdo, mas também ela pode ser um momento que vocês exercem certa criatividade, que vocês adquirem um conhecimento, né? Então você vai lá e faz a conta e fala assim, nossa, o gráfico ficou diferente, né? Porque o campo do planeta é tão maior, né, que o gráfico ficou só uma reta crescente. E se eu fosse fazer esse gráfico aqui só de menos 200 a 200 mA, como eu fiz no laboratório, né? Ele ia ser só um pedacinho de reta que não ia nem chegar perto de zero, né? Porque o campo lá é realmente né, bastante intenso, né? Enfim, né? Essas são questões dessa natureza que a gente poderia ter considerado, né? Que seriam uma surpresa para vocês e que vocês poderiam elencar como uma questão que seria um item de aprendizado e que seria uma resposta válida aqui, né? Então, de novo, né, a ideia dessa prova era dar uma oportunidade para que vocês expressassem, né, conhecimentos que vocês aprenderam ao longo desse trecho da disciplina, e também, né, oferecer um espaço de aprendizado, né, ao incluir algumas coisas novas, mas que né, é que nem somar maçãs e somar laranjas, né? É basicamente a mesma coisa, as mesmas equações, o mesmo fenômeno, o mesmo experimento, mas com uma variação a outra que, né,
confronta vocês com uma situação sutilmente diferente e que permite uma reflexão nova e que cabe, né, dentro do tempo da prova. Então, era um pouco isso que eu tinha para essa aula de revisão de prova, né? Eu percebo que ela está durando 1h10 quase, então, evidentemente, prefiro que vocês invistam tempo durante a aula, né, nas práticas de laboratório, e essa videoaula fica aqui para vocês para pensarem, né, sobre a prova e sobre todas as coisas que estão ligadas, né, que são evocadas com as questões que foram propostas, e se torna inclusive um material de estudo, né, para o exame. Ok, obrigado aí pela audiência.